coerente, uma prática bíblica. Pode passar. Então, eu quero também trazer para você uma frase de um missionário que marca a ideia do que nós estamos falando. No meu mestrado, a gente diz que essa frase aí, ela está todo o tempo aparecendo, né? Que é: a missão é a mãe da teologia. Não pense que é o contrário. Muitas pessoas, pelo entendimento falso da teologia, podem entender da seguinte forma: a gente primeiro estuda teologia, muita teologia, para realmente chegar na missão. Ou que a teologia foi o que deu a base e originou a questão de missões. Não, é o contrário. A prática missionária se sentiu obrigada a ter teologia no meio. Paulo, ele sai por vários lugares do mundo com a finalidade de plantar igreja, e nessa plantação de igreja ele se depara com necessidade de estruturar a congregação, e ele precisou então fazer teologia para estruturar essas congregações que estavam nascendo. No meio da prática missionária, a gente sente a necessidade de trazer a teologia junto, uma teologia consistente. Ou seja, a teologia nasce dentro da prática missionária. Deixa eu te explicar o que poderia ser até mais enfático, mais claro. Aqueles que resolvem fazer unicamente teologia se trancam em seminários, ficam presos ali querendo estudar para fazer a teologia. Eles podem estar respondendo perguntas para ninguém. Podem estar respondendo perguntas que eles mesmos estão fazendo a si, e que a sociedade em si não está nem aí para essas respostas. Quem que, a partir dessa teoria, nós poderemos dizer que são os melhores para fazer a teologia? Os pastores que estão na frente de uma congregação e os missionários que estão no campo. Por quê? Porque eles vão se deparar com perguntas que de repente a teologia ainda não respondeu. Porque eles vão estar no dia a dia com pessoas com necessidades reais, e no meio dessas necessidades reais eles vão dizer: e agora? Eu preciso responder isso. Vou estudar e vou responder. Essa é a boa teologia, aquela que nasce na necessidade da missão, que responde às perguntas que a atualidade está fazendo, que responde com coerência bíblica o que o mundo precisa saber. Ou seja, a missão é a mãe, a verdadeira mãe da boa teologia, porque está respondendo às perguntas que a sociedade atual está fazendo. Perceba que as respostas que Paulo está dando aqui, ele era um missionário que estava no campo. Ele não parou para ficar um tempão estudando, para depois sair mandando cartas, como muitas vezes a gente lendo Romanos imagina, que Paulo se encheu de livros, ficou num lugar só ali, mandando cartas. Não, pelo contrário, ele estava plantando a igreja no lugar, mandando cartas para outro lugar. Ele estava respondendo perguntas que o povo estava fazendo naquele momento. E a gente vê isso com muito mais evidência a partir do capítulo 12, porque é como se ele dissesse: olha, eu só estava fazendo o arcabouço teológico para agora te mostrar o que tu tem que viver, como tem que ser a tua vida a partir desse momento. Pode passar. Então, uma das questões que estava em alta naquele momento era a ideia que os judeus traziam de uma diferença entre a era presente e a era por vir, que virá. Eles faziam uma grande divisão, porque você há de lembrar, já expliquei em outros momentos, que os judeus aguardavam o Messias. Não estavam acreditando ainda 100% seria Jesus o Messias. Alguns começaram a crer, mas alguns não. Então eles faziam uma divisão, e a divisão era a seguinte: existe a era presente que nós estamos vivendo, uma era contaminada pelo pecado, uma era onde a depravação total está aí para você ver, uma era onde
nós não estamos conseguindo ver esperança a não ser essa luz no fim do túnel, que é a vinda de um Messias. E existe essa era por vir, onde eles estudavam as promessas do livro de Isaías, do livro de Jeremias e de outros trechos de outros profetas, aonde haveria um momento de plena paz, em que viria um Messias, iria estabelecer essa paz. Só que a grande notícia que Paulo está dando é: a era por vir começou em Cristo. Ela já começou. Mas o pecado ainda está aqui do meu lado. Sim, porque a mensagem de Jesus não seria uma mudança rápida, bruta, mas sim gradual. E ele mostra isso em muitas parábolas, é gradual, nós vamos transformando. E você está sendo convidado a ser um agente dessa transformação junto. Não é o Messias que vai chegar e matar quem não quer, é o Messias que espera a transformação desses, que apresenta uma proposta de redenção. A grande notícia é que a era por vir já começou. Pode passar. Então, lendo vários comentários bíblicos, cheguei a esse teólogo aqui, que fez sua própria tradução desse texto, que me chamou muita atenção. Por isso resolvi trazê-lo aqui, porque ele tenta, nessa tradução que ele fez, uma tradução interpretativa, quero deixar bem claro, ele tenta explicar melhor aquilo que Paulo está tentando dizer. Eu gostaria de ler com vocês. O teólogo Phillips traduziu dessa forma: com os olhos bem abertos à misericórdia de Deus, com os olhos bem abertos à misericórdia de Deus, rogo-vos, meus irmãos, como um ato de adoração inteligente, que entregue a eles os vossos corpos em sacrifício vivo, consagrado a Ele e por Ele aceito. Não deixem o mundo ao seu redor apertar você em seus próprios moldes, mas deixe Deus remodelar suas mentes por dentro, para que você possa provar na prática que o plano de Deus para você é bom, atende todas as suas demandas e se move em direção ao objetivo da verdadeira maturidade. Bem interessante, né? Então precisamos entender esses detalhes do texto. Pode passar. Dentro dos detalhes desse texto, pode passar o próximo slide. O texto ele começa com portanto. Pode olhar aí na sua Bíblia. O início é a palavra portanto. Acredito que não é só na minha versão aqui, que é a NVI, que está assim, né? Na Almeida e outras versões, o início é portanto. Por que portanto? Porque essa palavra portanto é tão importante. Justamente porque é uma conjugação que está ligando ao anterior. Em primeiro lugar, ela liga a todo o livro de Romanos até agora, do 1 ao 11. Mas principalmente aos versos 33 ao 36. Versos esses que nos mostram aquela canção que eu citei. Olha a profundidade, que é uma mistura do livro de Isaías com Jó. Olha a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O portanto liga tudo aquilo que já foi explicado a Romanos, mas principalmente a ideia da sabedoria de Deus, que não precisa do meu conselho, que é um Deus com toda a sabedoria e conhecimento existente, que sabe como trabalhar, que sabe como fazer. E esse portanto já que ele sabe, já que ele criou o plano, já que ele é o melhor e a glória é para ele, portanto, aí ele continua. Pode passar. Portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Esse, portanto, que vai nos trazer a parte prática. Antes disso, ele diz: eu quero rogar, mas é pela misericórdia de Deus. O que ele quer falar com essa misericórdia de Deus? Ele nos apresentou a misericórdia de Deus em alguns desses capítulos. E eu tentei aqui pontuar o que Paulo, a partir de Romanos do 1 ao 11, quis nos dizer nesse rogo pela misericórdia de Deus. Ele roga pelo quê? Pela justificação da culpa e penalidade do pecado. A misericórdia de Deus nos justificou, tirou toda a culpa. Isso ficou bem claro no capítulo 13 e de novo no capítulo 5. Ele também roga, e a misericórdia de Deus, que nos adotou em Jesus, ou seja, uma identificação com Cristo. A misericórdia de Deus permite eu, pecador, me identificar com Cristo. Também colocado sobre a graça, não sobre a lei. Isso é misericórdia de Deus. Dar o Espírito Santo para viver dentro de você, tem maior misericórdia que isso? Você, um pecador, ter o privilégio do Espírito Santo, o próprio Deus morando em você? Outro ponto da misericórdia de Deus, a promessa de ajuda em todas as aflições. E ele deixa isso bem claro no capítulo 8 de Romanos. A garantia da posição na eleição, quando ele nos fala que você foi chamado, que você foi eleito, escolhido. Confiança na glória vindoura. A misericórdia de Deus nos faz confiar na glória que ainda virá. Confiança de não haver separação do amor de Deus. O final do capítulo 8 deixa isso bem claro: nada nos separa, você não pode ser separado por circunstância nenhuma. Outra garantia da misericórdia de Deus, confiança na fidelidade contínua de Deus, que cumpre a sua promessa, que cumpre a aliança que fez com o homem. Percebe que quando Paulo diz, olha, portanto, ele liga todo o anterior e diz, pela misericórdia de Deus, e ele deixa bem claro a misericórdia, porque ele já nos contou do capítulo 1 ao 11, pontos muito importantes dessa misericórdia de Deus. Pode passar. Aí ele diz o que é para fazer. Portanto, dentro dessa sabedoria infinita de Deus, da misericórdia que já foi apresentada a vocês na parte anterior da carta, agora eu quero que vocês façam o quê? Se ofereçam. Agora é a parte prática. Já te expliquei a depravação, já te expliquei a justificação, já te expliquei como será essa redenção. A tua parte nisso é se oferecer. A tua parte nisso é se entregar. Pense bem que quando ele fala isso aqui, o texto, quando nos diz, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse se ofereçam, em algumas versões, especifica a palavra corpo. Sim, quem tem na sua versão a palavra específica corpo, ofereçam seu corpo, levante a mão aí, só para me identificar. Várias pessoas aparece a palavra corpo. No original, realmente, aparece a ideia corpo num sentido não de que você vai oferecer apenas a sua carne, mas de que esse oferecer traz um sentido completo de corpo, alma e espírito. Por que essa ideia dele especificar o corpo naquele momento era tão importante? Porque se tinha uma ideia de que o corpo não era espiritual. O pensamento grego, fazendo uma dicotomia, cheio de dicotomia, já fazia uma divisão de que se era espiritual era apenas o campo da mente, apenas o campo da emoção. Meu corpo não está incluso nessa ideia. Então Paulo, tentando mostrar a integralidade da coisa, diz, você vai oferecer o seu corpo também. Não é algo só espiritual. Você vai oferecer a sua carne. É completo. Não divida esse carnal do espiritual. Se ofereça de forma completa. O seu corpo está incluso. O seu corpo está dentro dessa proposta de santidade. O seu corpo está dentro porque você é um ser único, completo. Você não é um ser dividido em que você pode dar apenas uma parte do seu ser para Deus. Não, eu vou dar o meu domingo para Deus. Não, a proposta é a semana inteira. Não, eu vou dar para Deus aquela parte do meu dia. Não, a proposta é o dia inteiro.
Eu vou dar a Deus apenas esse momento específico da semana, ou apenas quando eu vou à igreja. Não, ele está dizendo é completo. É completo, e esse completo, de uma maneira bem ampla, nos mostra o quanto nós ainda dividimos. Nós ainda dividimos. Muitas vezes é sutil essa divisão, né? Quando que a gente divide? Quando vai ter um evangelismo da caixinha de sapato, né? E eu digo assim, você vai ajudar? Vou dar um presente, vou dar um brinquedo. Você ajudou? Ajudei, só dei o brinquedo. Como se fosse completo, apenas dar e não ir. Você consegue entender a diferença? O completo é ir junto. Claro que nós entendemos os momentos que são difíceis por conta do tempo, mas o completo não é achar que é um descargo de consciência você apenas dar uma oferta. O completo é dar uma oferta e ir junto. Você consegue entender isso? Perceba que ele está falando que se ofereçam, e é o corpo, é junto, é tudo. Eu vou fazer um oferecimento cheio. Pode passar. Só que aqui entra um ponto que eu vejo como muito importante, que é quando ele fala do sacrifício. Em algumas traduções aparece a palavra holocausto, mas o original está falando de um sacrifício, lembrando do holocausto, está assim ligando ao Velho Testamento, apesar de não aparecer essa palavra no original. Ele pega e diz em sacrifício. Por que eu posso ligar esse sacrifício ao holocausto? Por causa dos elementos que ele compõe: vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável nos fala muita coisa. Primeiro, esse sacrifício vivo, santo e agradável nos mostra os padrões do Antigo Testamento vindo para o Novo. Não mais a mesma prática, não há mais a morte de um animal, mas o padrão de santidade ele compara para nos mostrar que é sim alto. Olha o que ele coloca. Quando ele fala isso, eu quero ligar com você a Levítico capítulo 1, versículo 10, quando ele diz que tem que ser um macho sem defeito, ou seja, ele especifica como tinha que ser o animal para ser sacrificado. Deuteronômio 15, 21 também, se o animal tiver um defeito, ou for manco, cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não pode sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. O que ele está nos mostrando? Um padrão de santidade. Não pode ser com defeito, não pode ser qualquer um, não pode ser o resto que me sobra. O sacrifício, esse holocausto, vivo, santo e agradável, é apresentar os nossos corpos em sacrifício. Deus torna a nossa vida santa, queimando as impurezas. A proposta é um sacrifício vivo, e esse vivo está muito ligado à ideia de ser consciente, não é o que morreu, é ir, se entregar, se oferecer de maneira completa, total, consciente do que está fazendo, em santidade. Ele vai queimar todas as impurezas nesse fogo. E guarda essa ideia do fogo, que ele é muito importante para quando a gente chegar no versículo 2. Esse sacrifício de holocausto era no fogo, e o animal ali era morto, mas aqui ele diz: você vem vivo, deixa o fogo te queimar, você vem vivo, vivo, santo, e Deus vai se agradar desse sacrifício. Pode passar. Então chega a ideia de esse é um culto racional. A palavra original aí no racional é o lógicos. Você com certeza, dentro dessa palavra, lembra da ideia de lógica, lembra da ideia de muitas ciências que termina com logia, estudos, conhecimento, mas também é a palavra lá em João no capítulo 1, que é escrito como a palavra ou o verbo.
Lá é o logos, aqui é o lógicos que aparece, que é a raiz da mesma palavra. Esse culto racional, quando ele nos mostra isso é um culto racional, ele está dizendo: ei, olhe com todo carinho para isso. Você precisa fazer uma entrega consciente, não é com base numa emoção que veio, é com base na realidade, é com base na consciência. Você quer se entregar ao Senhor. Lembra da misericórdia, lembra da sabedoria e se entregue de maneira completa, de forma consciente. Você não precisa da emoção, você precisa entender o que Deus fez por você e fazer uma entrega, um culto racional. Eu sei que isso contradiz muitos lugares diferentes que tentam fazer tudo na emoção, te envolver na emoção, né? Te envolver numa ideia de que, olha, você vai vir para Deus porque o seu coração vai queimar, vai pulsar. Eu acredito que isso existe, gente. Mas a verdadeira entrega é racional. Você quer o Senhor. E não vai vir uma emoção mais forte de outro lugar que vai mudar isso. É quando mesmo tendo sentimentos contrários, você diz: eu quero o Senhor. Mesmo vindo angústia profunda, querendo te levar para qualquer lugar, você de forma consciente para e pensa: ei, eu não posso largar o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Mesmo uma tristeza querendo me levar para longe, eu sei que Ele é o melhor, eu vou lutar contra essa tristeza para voltar para o Senhor. Eu vou lutar contra qualquer outro sentimento, porque eu quero de forma consciente o Senhor. Não tem sentimento, circunstâncias que vai mudar o fato de que o Senhor me chamou para isso, de que Ele me resgatou, de que Ele quer e tem um plano para mim. A emoção não vai tirar de você aquilo que o Senhor fez, essa é a proposta. Nenhuma outra emoção vai tirar isso. De forma consciente, você se oferece. Essa é a grande proposta. De forma consciente, você, dentro do seu pensamento lógico, diz: eu quero o Senhor verdadeiramente, nada vai mudar isso. Pode passar. Então, depois dessa explicação, depois de todo esse capítulo 1 ao 11, ele diz: se entreguem de forma consciente, venham para esse culto racional, se oferecer em holocausto. E esse se oferecer em holocausto é da seguinte forma: não se amoldar aos padrões do mundo. Existe um sistema mundial, uma cultura popular que passou pela depravação total, que passou pelo pecado, que foi destruído com o pecado. E ele automaticamente, esse sistema mundial automaticamente vai te envolver em padrões. E ele começa a te explicar: ei, não se amoldem, não entrem no molde. Para isso eu preciso te explicar um teórico da atualidade. Pode passar. Dialogando com a exegese bíblica, mas também com essa exegese cultural, eu preciso te falar de Bauman, Zygmunt Bauman. Você já ouviu falar? Ele, em alguns círculos acadêmicos, ele é talvez o teórico mais citado em determinados círculos. Teórico já muito citado em muitos lugares, é um teórico de linha marxista, mas que nos trouxe essa teoria que eu queria dialogar com esse trecho do versículo. O que ele nos explica? Ele nos explica uma proposta a partir de 3 livros: Amor Líquido, Modernidade Líquida e Sociedade Líquida. O que ele está nos explicando? Que a sociedade anteriormente sólida, rígida, com princípios e propostas rígidas, agora é uma sociedade que cada vez mais está ficando líquida. Por que líquido?
Porque ela se amolda muito fácil. Entenda a ligação com o versículo. Ela se amolda, ela se conforma muito fácil. Antes as pessoas tinham princípios firmes, opiniões claras, e aonde ela chegava, ela deixava clara a sua opinião, e o outro podia dar uma opinião diferente, estava tudo certo. Ele não mudava a sua opinião por isso, a não ser depois de uma profunda reflexão. Mas na atualidade, isso se inverteu. As pessoas se modelam muito rápido, tanto que antes uma moda durava um tempo grande, agora uma moda, quando eu compro a roupa da moda, a moda já mudou. Quando eu estou na terceira parcela do celular da moda, já mudou. Sim ou não? Quando a gente pensa que a gente está chegando na moda do momento, já foi a moda do momento. E eu já tenho que gastar mais dinheiro com a próxima moda. Por quê? Porque como um líquido, eu mudo de um recipiente para o outro e ela toma a forma daquele recipiente. Essa é a proposta do Bauman. A sociedade atual, ela toma a forma do recipiente para onde ela muda de maneira instantânea, na hora. Ela mudou daqui para ali e já viu que ali as pessoas se vestem diferente, já rápido vai se vestir igual. Ali as pessoas falam de forma diferente, rápido vai. Já não mais se importam com a parte do fundamento. Por quê? Porque o fundamento já não faz mais sentido. O importante é o visual que eu estou vendo e sentindo. Só que a proposta bíblica nos mostrada aqui é: não se amoldem ou não se conformem, não entrem na forma, não seja líquido, não seja líquido, seja o que? Sólido. Bauman nos mostra essa diferença de gerações, mostrando que essa geração é líquida e gerações passadas eram sólidas. Ou seja, algo que era sólido, firme, com o passar do tempo foi diluindo. Ou seja, princípios e valores de uma sociedade se diluíram com o passar dos anos. E talvez você esteja inserido nisso sem perceber. Estamos tão envolvidos nessa sociedade, nesse sistema, que nem percebemos o quanto estamos sendo líquidos igual eles. A inversão desses valores. Isso é uma sociedade ficando líquida. Isso é. Bauman expõe isso para a nossa sociedade. Talvez isso não tenha ficado claro dessa forma para muitos, mas é o que Bauman está dizendo. Ei, a nossa sociedade sólida diluiu, está ficando líquida. Pode passar. Só que Paulo, indo contrário a essa proposta de Bauman da atualidade, já naquele tempo nos mostra o seguinte: ei, não se amoldem, não entrem na forma, não entrem no molde desse mundo. Eles vão tentar te encaixar, te fazer ficar igual a eles, ser o contrário do que diz a Bíblia. Mas se você, por um acaso, está ficando no molde do mundo, eu te convido a ficar sólido de novo, a solidificar os princípios da sua vida. Como? Transformem-se pela renovação da mente. E ele traz aqui duas palavras que são muito importantes do grego. A primeira, metamorfo, que seria a ideia de metamorfose, transformação. E ele traz também a palavra metanoia, mudança de mente. A primeira palavra, metamorfose, nos mostra que essa transformação, ela pode não ser instantânea, como muita gente imagina. Mudar uma cosmovisão não é algo que você vai vir num culto de oração, a gente vai orar na sua cabeça e você vai sair daqui com uma cosmovisão completamente mudada.
Mudar uma cosmovisão é muitas vezes ser confrontado, é olhar para coisas que você acredita e ter que abrir mão, é passar por um período que muitas vezes pode ser de conflito interno, de coisas que se assemelham à perturbação, a você olhar, mas como que é assim? Mas tem que ser assim mesmo? Não. Eu quero te dizer que isso é a metamorfose que o Evangelho propõe. Você vai mudar. Mudar o quê? A mente. A metanoia, meta mais noia, seria a mudança de opinião. Você sabia disso? É a mesma palavra que aparece no livro de João, no livro de Mateus, como arrependimento. Ou seja, não é remorso, não é quando eu olho a consequência do que eu fiz e choro, é arrependimento, é mudar a direção, mudar a opinião. Ou seja, antes, um exemplo aqui, eu olhava a corrupção como normal. É assim mesmo, jeitinho brasileiro, ele rouba, mas faz. A partir do Evangelho é dizer, não, jamais, corrupção não, eu não concordo, não existe ele rouba, mas faz, existe é não roubar, como Paulo deixa claro em Efésios, aquele que roubava não roube mais, aquele que mente não mente mais. Por quê? Porque a sua opinião a respeito do pecado mudou. A metamorfose provocou uma metanoia. Transformem-se. De que forma? Mudando a sua opinião a respeito do pecado. Transformem-se, mudando a forma como vocês veem, mudando a cosmovisão. Isso é uma caminhada contínua de conversão. A mudança de cosmovisão, ela vem com o tempo, muitas vezes com conflito, com confronto, mas é necessário. Pode passar. Então perceba, pode passar o slide. Então perceba que se essa mudança não acontecer, eu não chego na outra parte do versículo, eu não experimento, eu não comprovo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que somos transformados por dentro, a prova é evidente por fora, pois os outros podem ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por meio da nossa vida. O problema é que o evangelho individual, egoísta, quer trabalhar uma ideia de que toda essa mudança tem que ser apenas para o meu prazer, e eu não consigo perceber que essa mudança também, ou principalmente, é para mostrar aos outros. A mudança começa por dentro e ela vai ser evidenciada na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a minha vida vai começar a mostrar aos outros. Pode passar. Zygmunt Bauman, já citado aqui, achei interessante porque dentro das pesquisas dele ele trouxe vários pontos que eu liguei com esse texto. E uma frase dele foi: viver com uma multidão de valores, normas e estilos de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. A nossa sociedade está vivendo dessa forma que ele nos apresenta. Eles estão competindo valores, e o pior é que muito cristão está assim. Aqui ele é criacionista, no seu trabalho ele é evolucionista, criando conflito de valores. Muito cristão aqui, não, jamais, corrupção não é de Deus. Chega lá o chefe, dá uma sonegadinha aí de imposto, tudo certo. Conflito de valores. Isso traz sim muitos problemas psicológicos. Na pesquisa de Zygmunt Bauman, ele coloca isso, de que muitos problemas psicológicos estão acontecendo na atualidade. Esses problemas vêm justamente do conflito de que você quer uma coisa, mas a sociedade que você vive quer outra, e você não está sabendo lidar com isso tudo. O
conflito de valores. Você vai ter que se decidir no seu valor. Você vai ter que tomar uma posição. Pode passar. Então, Paulo aqui explica como viver a vontade de Deus. Deixa eu te mostrar o ângulo do versículo daquilo que Paulo explica. Ele coloca: tenha em mente a rica misericórdia de Deus para você, pensando no passado, no presente e no futuro, nas promessas vindouras dessa misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Também, como um ato de adoração inteligente, o culto racional, decida render-se inteiramente, não venha em parte. O problema citado por Bauman é quando você vem em parte. Você precisa vir inteiro. Então, primeiro você entende essa misericórdia de Deus, aí você vem inteiramente a Ele, se oferece como sacrifício. Só que se oferecer como sacrifício vai trazer resistência a alguma coisa, porque se você vem inteiro, você vai contrariar coisas. Resista à conformidade com os pensamentos e ações do mundo. Vir inteiro vai ser colidir com pensamentos do mundo. Concentrando-se na palavra de Deus e na comunhão com Ele, transforme-se pela renovação da sua mente. Pode passar. Então, você pode saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não pode experimentar em sua vida a parte da obra transformadora do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para conseguir viver essa obra transformadora. Pode passar. Dentro disso aqui, isso vai ser tema de um outro momento de palavra, porque não vai dar para falar de tudo. O cristão se posiciona contra a cultura de diferentes formas. Ele pode se colocar como um cristão totalmente contra essa cultura. Não quero saber da cultura, sou totalmente contrário. Ele pode se posicionar como cristão da cultura, ou seja, eu vou dar um jeitinho de colocar um Jesus herói na minha cultura. Mistura tudo, bora fazer um pacote só. O cristão, ele também pode se colocar como um acima da cultura, achando que ele vai chegar lá no topo para transformar tudo, que a solução do mundo é colocar um presidente crente. Ele também pode se posicionar como um cristão em paradoxo com a cultura, ou seja, os dois são importantes. Tudo é importante, tudo é bom. Tanto a cultura nos seus valores, quanto o cristianismo nos seus valores. Eu só preciso saber lidar e vendo os dois como as coisas certas. Mas um cristão também ele pode ser um agente de transformação da cultura. Ou seja, não se for conformar com o mundo, não é entrar no molde. Tem alguns desses que é se modelar. Outros é olhar como algo pervertido. A proposta certa é aquilo que o Senhor colocou na sua mão, você transformar a partir de si mesmo. Alguns desses, em determinados momentos, podem estar certos. Depende do momento. Mas uma coisa é fato. A cultura está, sim, impregnada pelo pecado. Mas você também pode, sim, trazer a redenção onde você está. Amém? Pode passar. Pode vir. Então, ter a mente renovada e oferecer o corpo a Deus são partes de um só e único evento completo. Lembre, ter a mente renovada e oferecer o seu corpo a Deus é uma coisa só. Você vai oferecer o seu corpo e essa mente vai começar a ser transformada pelo Evangelho de Deus. Vamos ficar de pé? Uma das coisas que Paulo começa a nos mostrar aqui é a ideia de que você não vai entrar pela metade, de que você se oferece por total, e essa transformação começa a partir do entendimento de que é você
de que sou eu sou esse agente, eu sou aquele que o Senhor vai usar, eu sou aquele que começa me oferecendo, eu sou aquele que será o instrumento de Deus. Eu queria começar, Rodrigo, com aquela parte, se eu não for, quem irá, para a gente cantar. Coloca a letra aí, eu queria que você cantasse isso aí, da música que a gente trouxe hoje. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender a mão, quem o fará? Vamos cantar isso? Queria cantar com a igreja. Pode ser desde o início? Não, bora nessa parte que eu quero cantar com a igreja.